Atos capítulo 17, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela ou esse linguarudo? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que vos fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber que vem ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Presta atenção. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo que vocês são supersticiosos. Outras Bíblias estão dizendo: são religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, e não conhecendo que é esse quem eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porquanto nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas diziam, pois somos também sua geração. Até aqui está bom. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, o grande pregador, um grande evangelista, um grande ensinador das igrejas, o apóstolo Paulo, um dos maiores, se não o maior evangelista, depois de Cristo, é óbvio, um grande pregador, um homem cheio da presença de Deus, um homem intelectualmente bem capacitado das coisas humanas e das coisas de Deus, um homem que tinha cultura, um homem que tinha uma condição de poder falar sobre quaisquer assuntos. Era um homem muito inteligente, era um homem de muita sabedoria. Chega o apóstolo Paulo fazendo suas viagens com alguns irmãos, e em um certo tempo ele chega até Atenas, e está ele aqui em Atenas, e enquanto ele está ali esperando os irmãos chegarem até ele está fazendo a sua observação, e Atenas era o berço cultural, onde os filósofos e grandes pensadores que são lembrados até hoje, são filósofos destas épocas e épocas anteriores, e depois épocas posteriores a essa. A escola grega, a escola é um fundamento cultural, vamos dizer assim, sociológico e filosófico, muito grande até nos dias de hoje. Até hoje as faculdades são influenciadas por grandes pensadores que foram desta época de pensadores que filosofavam em cima de seus desejos, em cima dos seus pensamentos, em cima daquilo que eles achavam que era certo. Chega Paulo ao berço da ideia atual, chega Paulo onde todos os pensamentos estão ali
coligados e se intercalando entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. O mundo da filosofia era essa aqui. E ele chega a este lugar. E ali ele se depara vendo que os homens estão o tempo todo falando e discutindo, e ele, como a Bíblia diz aqui, ele começa a discutir com esses homens, ele começa a filosofar juntamente com eles. E a filosofia de Paulo era qual? Obviamente, a filosofia de Paulo era Cristo e a sua palavra. E ele começa a falar, ele começa a discutir com um, com o outro. E aqui tem os epicureus, os estoicos, que é o tipo de filosofia, resumidamente dizendo assim, mistura de Zeca Pagodinho com Gabriela. Tipo, deixa a vida me levar, leva eu. Com eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Porque era uma filosofia baseada nos prazeres humanos momentâneos, nos prazeres carnais momentâneos, até porque, estou juntando as coisas, tá? Até porque o dia de amanhã, não importa, se morrer, morrer, acabou, não tem prestação de conta, não tem nada, então vamos viver o hoje como se não houvesse amanhã. Eu não estou preocupado se Deus pensa alguma coisa, eu quero saber do hoje. E outra, se eu estiver vivendo algum problema também, não adianta lutar contra, porque esse problema vai dar a volta e vai voltar em mim de novo, porque a vida já determinou que eu vou ser um sofredor. E aí tinha toda uma filosofia que era baseada no agora, centralizada na vontade e no desejo humano atual, e que se discutia sobre isso. E aí Paulo chega apresentando uma nova ideia, no mundo das ideias, chega querendo influenciar os influenciadores, chega trazendo um conceito no meio daqueles que estão criando o conceito, e ele começa a pregar, ele começa a falar, e os homens se levantam e dizem o seguinte: quem que é esse tagarela? Chamaram Paulo de tagarela, e o tagarela, todo mundo sabe que é aquele cara, aquela irmãzinha que fala mais que a boca, ou aquele irmãozinho, né? Porque tem uns caras que falam também, mas geralmente são as senhoras. Mas não vamos entrar nesse debate. Aí fala, muito tagarela, porque fala demais. O conceito de tagarela aqui é o tipo de pessoa que fala um monte de coisa sem ter base nenhuma para estar falando. Então ele fica falando sem parar para ver se entra na mente deles e tenta distorcer aquela verdade que eles já conhecem. Então eles falam: o que esse cara está falando, esse mundaréu de coisa, a fim de confundir aqui os pensadores e a nossa grande filosofia? Por que esse cara está tagarelando sem parar? Por que ele está falando o tempo todo? Quem ele pensa que ele é? Ele não tem base para falar isso. E eles fazem exatamente isso. Eles falam: você tem problema? Vem cá, nós vamos levar você lá no Areópago, lá, que era o lugar onde as questões todas eram debatidas. E ele chega até esse lugar e os caras falam: por que você estava falando, que você está anunciando lá? Que papo é esse aí? Que conversa estranha é essa? E ele começa inteligentemente a entrar aqui no texto e começa a falar sobre um Deus criador, sobre um Deus poderoso que criou todas as coisas, sobre um Deus que é poderoso para anular todo o firmamento humano, porque Ele pôs o seu firmamento através da sua palavra, e isso é imutável. Ele começa a anunciar um Deus da criação, um Deus que fez a vida, um Deus que fez todas as coisas, que Ele criou todas as coisas. Esse é o Deus que eu estou pregando. Um Deus que amou o mundo para perdoar os seus pecados, que morreu na cruz e que ressuscitou, porque ele estava falando sobre ressurreição a um povo que não acreditava em ressurreição. Para este povo aqui, não havia ressurreição, morreu, acabou. Eu vivo hoje porque amanhã não existe. Eu vivo o meu prazer agora porque acabou, não tem mais o que fazer. Eu sofro agora porque quando eu morrer acabou o sofrimento, é até bom morrer. Às vezes a gente até encontra alguém assim ainda, né? Tipo, com tanta vontade de morrer para ver se o sofrimento acaba. Às vezes a gente encontra muitas pessoas vivendo de qualquer maneira como se não houvesse amanhã. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o amanhã existe, ele se chama Cristo. Amém? Então não viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Muito pelo contrário, viva o amanhã hoje. Ou seja, viva Cristo hoje. E o seu amanhã vai ser uma bênção. Amém? O apóstolo Paulo está pregando, falando sobre isso. E eles começam a ter esse tipo de debate. O apóstolo Paulo, inteligentemente, observando o que estava acontecendo, percebe
que na sua caminhada e na sua observação da cidade, ele viu vários altares erguidos, vários deuses, várias coisas. Os estudos apontam que eram cerca de 30.000 diferentes deuses. Você conhece 30 pessoas, pelo menos pelo nome? Imagina 30.000 deuses, a confusão que não é para quem você pede, com quem você conversa. E eles eram assim. E havia um altar para cada tipo de Deus. Deus Sol, Deus Lua, Deus Morte, Deus Vida, Deus Pedra, Deus Instagram, tinha o Deus Facebook, Deus Netflix, tinha tudo lá. Estava lá, Deus, vixe, o que mais tinha? Deus eu mesmo, Deus quem eu quiser, Deus não fala comigo, Deus eu faço o que eu quiser, estava cheio lá. Deus que manda na minha vida sou eu, Deus não me julgue, eu peco se eu tiver vontade. Sabe assim, estava cheio de Deus. E tinha um escrito, ao Deus desconhecido. Aqui, por que tinha o Deus desconhecido? Não é que havia um Deus que eles adoravam, que eles não conheciam, e aí eles falavam assim, ó grande Deus, maior que todos, a gente não te conhece, então não vamos colocar seu nome aqui. Não era isso. Os atenienses faziam altares para todos os deuses. E os deuses, na mente dos atenienses, era o tipo de Deus punitivo, que quando você não faz o que ele quer, ele te mata, ele arrebenta com você, ele te castiga. Então, eles foram fazendo vários altares, e eles fizeram um chamado ao Deus desconhecido, com o intuito de fazer o seguinte, bom, vamos deixar um aqui ao Deus desconhecido, porque se chegar ele aí, a gente não sabe o nome dele, a gente fala que esse aqui é para ele. Basicamente, o raciocínio era esse. E Paulo, observando, pegou a deixa, e falou, opa, tem um negócio ali que eu posso usar. E ele pega e fala, sabe aquele altar ali que está escrito ao Deus desconhecido? Então, é desse que vocês não conhecem que eu estou falando. E ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa a pregar sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. E alguns homens, depois mais para frente a gente vai ver, que alguns creram, outros não. Mas Paulo inteligentemente foi ali e pregou, porque é exatamente isso que nós devemos fazer, e é exatamente assim que nós vamos falar como nós devemos andar e fazer na nossa vida. Portanto, eu quero que você preste atenção, estou dando aqui um panorama geral para você entender todo o contexto, para que a gente possa, juntos, trabalhar algumas coisas no nosso coração, na minha vida e na sua vida, que com certeza vão contribuir e muito para a sua saúde emocional, espiritual e para a sua conectividade com Cristo, que é isso que mais importa na sua vida, que você seja conectado constantemente com Ele. Amém? Eu acho que nos dias de hoje, não é muito diferente daquilo que a gente tem visto aqui. O apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem levando em consideração o Deus desconhecido. E ele começa a pregar sobre essa grandeza deste Deus, que era desconhecido aos homens, porque havia um propósito, havia um entendimento sobre a vida de Paulo. Havia uma sabedoria sobre a vida de Paulo, que muitas vezes ela está em falta na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Porque nós estamos vivendo um momento eu vou falar uma coisa para você, e essa é uma coisa que você pode achar que eu estou errado, mas você não vai encontrar um erro no que eu vou falar. A grande verdade é, anote aí se você quiser, número 1, ou você influencia, ou você será influenciado. Preste atenção, ou você influencia, ou você será influenciado, porque foi assim a sua vida inteira, é assim nos dias de hoje e vai ser sempre. Ou você influencia, ou você é influenciado. O apóstolo Paulo, sabendo desse entendimento, sabia que ele deveria agir. Ele tomou uma postura. E não é influenciar segundo o que você acha e como você vê a vida. Mas o grande segredo da influência está aqui quando Paulo fala, eu vou influenciar uma geração com a verdade. A Bíblia diz aqui que os atenienses estavam nas praças o tempo todo procurando, no versículo 21, diz assim, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir algumas novidades.
Os homens estavam falando sobre as novidades e as praças estavam lotadas. Porque as pessoas gostam de novidade. E hoje, o maior campo, não sei se eu posso dizer isso, talvez seja um equívoco, mas eu acho que talvez o maior campo filosófico dos dias de hoje chama-se Atenas. Não, chama-se Internatenas. O maior campo filosófico hoje é a internet. É onde todas as verdades estão sendo lançadas. É onde todos os pensamentos estão sendo fundamentados. Aí está existindo, ainda que você não queira ver, uma influência poderosa através da internet. Por isso que eu estou falando aqui que nós devemos trabalhar e usar a internet ao nosso favor. Porque é o maior meio de comunicação. Não existe maior e melhor maneira de você se comunicar hoje através da internet. Lógico que você pode ter uma conversa muito melhor e muito mais agradável pessoalmente, mas está existindo um movimento de influência poderoso. Você não sabe mais o que é verdade, você não sabe mais o que é mentira. Alguém vem e posta uma coisa, o outro posta ao contrário, você olha, você gosta dos dois, você fala, e agora? Eu acredito em quem? No João ou na Maria? Meu Deus, a gente não sabe mais o que fazer. A gente não sabe se pode sair ou se tem que ficar, se está curado ou se está morrendo, se a vacina é boa, se a vacina... A gente não sabe nada sobre nada. Eu acredito que a grande maioria de nós não tem uma opinião formada sobre se vai tomar a vacina ou não. Aqui nós vamos dividir em 2 grupos, com certeza. Eu já tomei, eu vou tomar, eu nunca vou tomar, o Satanás. Tem de tudo. E tem uma galera falando, é ruim, espera mais um pouco, deixa a ciência agir. O outro está falando, não. Aí, e no meio está o diabo dando risada, falando, enquanto vocês ficam confusos, ninguém vai para lugar nenhum. E é isso que ele gosta. Então, hoje existe uma influência muito grande. Está todo mundo... Chega esse Satanás, a trindade do demônio. Sabe como é que chama? BBB. Satanás. É a tradução do grego. BBB em grego significa Satanás. Satanás. Irmão, desculpa falar na sua cara sem dó. Olhando nos seus olhos, você que está em casa. Se você assiste esse demônio... Você está com um problema grave espiritual. Você está com muita falta de oração, cara. Você está muito longe de Deus para você falar, espera aí que eu preciso melhorar como pessoa. Vou assistir o Big Brother. Está muito ruim, cara. Então, desculpa se você assiste. Eu amo tanto a sua vida que eu estou te falando isso. Eu amo tanto a minha vida que eu não assisto essa porcaria e não assista mesmo. Vai fazer outra coisa. Queima um arroz. Sei lá, vou queimar arroz, botar fogo na casa, não sei, vou passar um aspirador de pó no teto, não sei, vou trocar as lâmpadas de lugar, vou fazer qualquer coisa, isso aqui eu não vou fazer. Muito melhor para você. Porque existe um trabalho de influência muito forte nas mentes das crianças, na sua, na minha, o tempo todo a influência está tentando entrar na minha cabeça e na sua. Para o bem ou para o ruim. Eu não estou falando que influenciar as pessoas é do diabo, não. Eu estou falando que existe a influência. Existe a boa influência e a má influência. Estava conversando com o Branco, a gente estava falando da evolução que teve o andar de bicicleta. Quantos não compraram a bicicleta na influência do amigo que comprou e agora está lá de suporte na parede do quarto, pendurada de ponta cabeça? Óbvio. Por quê? Nós somos influenciados ou influenciamos o tempo todo. Isso é fato, não tem como negar. O apóstolo Paulo faz a primeira grande coisa que você pode e deve fazer na sua vida. Aprenda, influencie as pessoas com a verdade. Amém? Olha aí para o seu irmão, vai gravar. Olha para ele e fala assim, influencie as pessoas com a verdade. Isso, é isso mesmo. Influencia as pessoas com a verdade. Não é influencia de qualquer jeito, influencia as pessoas com a verdade. Essa é a primeira grande coisa que Paulo nos ensina aqui. Porque ele podia ter falado simplesmente assim, vocês estão doidos, que pensamento bobo, e não ter falado mais nada. Eles podiam ter falado assim, nossa, como vocês são bobão, e ter ido embora. Mas ele falou, não, quer comais, quer bebais, tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Paulo sabia que não devia se calar no meio de uma influência que estava levando as pessoas distante de Deus.
Quantas vezes nós nos calamos no meio dos assuntos que são debatidos perto de nós, e a gente se silencia, porque não quer falar a verdade, porque tem medo de ser chamado de tagarela. Ih, lá vem com esse papo de crente. Ih, opine com a palavra, não tenha medo. Fala, rasga o verbo, perde o amigo se precisar, mas não perde a palavra. Porque se ele for seu amigo mesmo, ele vai te ouvir e vai falar, você tem razão, porque você está falando a verdade. Porque as pessoas gostam de novidade, mas elas não gostam de verdade. Se amontoavam na praça todos os dias procurando saber qual é a novidade. Não aguentou a pressão, se matou. E se matou mesmo, porque esvaziou tudo aqui o copo, viu, irmão? Pode trazer outro, que esse aqui já derramou. Deus te abençoe, viu? Nós precisamos influenciar as pessoas com a verdade. Todo mundo já percebeu que eu não tenho uma certa normalidade, assim como as pessoas esperam. Eu tenho umas anotações, fica na sua. Eu tenho umas anotações, os irmãos, todo mundo, quem está em casa é porque um monte de irmão apontou o dedo para a minha cara, tá bom? Mas eu tenho umas anotações esquisitas dos últimos 10 anos, e depois dos últimos 5, depois dos 3, do 2 e desse último ano. Então, para eu não trazer os dados dos últimos 10 anos, eu vou falar só do último para você ver. No último ano, agora que passou inteiro de 2020, no meio de pandemia, onde todo mundo ficou em casa, ninguém me evangelizou na internet. Ninguém me evangelizou na internet. Eu não recebi uma mensagem de alguém falando assim, cara, eu não quero saber se me conhece ou se não me conhece, eu queria falar uma coisa para você, ô esquisito. Eu vi sua cara aqui, você deve estar com algum problema e eu quero orar pela sua vida, existe um Deus. Ninguém pregou. Você pode ter andado na rua no último ano, eu duvido que você encontrou alguém pregando para você ou você viu alguém pregando. Quase nunca. Por quê? Porque nós estamos, como igreja, parece que nós estamos sendo influenciados. E nós deveríamos estar influenciando com a verdade. Nós devíamos estar entendendo que Deus nos chamou com um propósito. E aqui começa a entrar o segundo ponto. Primeiro, saiba e você deve influenciar as pessoas com a verdade. Segundo, por que você vai fazer isso? Porque você tem identidade com Cristo. Quem não tem identidade com Cristo não conhece. Aí como é que você vai falar de um Deus desconhecido? Como é que você vai revelar quem é esse Deus desconhecido para as pessoas se você não o conhece? Como é que nós vamos influenciar as pessoas com a verdade da sua palavra se a palavra de Deus não é verdade em nossas vidas? Vou repetir para você gravar. Como é que nós vamos influenciar as pessoas com a verdade se a palavra de Deus não é verdade sobre as nossas vidas? O apóstolo Paulo tinha propriedade de falar, o Deus que você não conhece é meu amigo. Eu sei quem eu represento, eu tenho identidade. Sabe por que eu influencio com a verdade, número 1? Porque eu tenho 2, eu tenho identidade e autenticidade com Cristo. Eu tenho identidade, eu sei quem eu sou em Cristo. Se eu chamar 3 pessoas aqui e perguntar, quem é você com Cristo? O que você vai responder? O que eu vou responder? Talvez fique fácil eu falando assim, quem é você com Cristo? Eu sou o pastor. Aí o outro fala, eu sou o Zé Viola, o Ronaldo, sou o violeiro. O outro fala, eu sou o presbítero, aleluia. E aí eu vou te falar, isso aí não é nada. Isso é só função. A função pastoral, função de tocar, função de arrumar, isso é só função. A identidade com Cristo é diferente. Todo mundo que tem identidade serve a um propósito. Aí eu te pergunto, qual é o propósito seu com Cristo? Qual é o propósito do homem com Cristo? Para que Deus criou você e eu? Para que Deus criou a humanidade? Para glorificar a Ele. O propósito de Deus foi se glorificar através de você. Por isso que Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos um homem como um espelho de nós. Para quando as pessoas olharem para eles, vejam quem eu sou.
Vamos criar o homem para que tudo que ele fizer, quer comais, quer bebais, tudo o que fizer, eles façam para a minha glória. Tudo. Você pode glorificar a Deus em tudo que você estiver fazendo. E deve fazer isso, porque esse é o sinal de quem tem identidade com Cristo. O apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade de glorificar a Deus, porque ele olhou para ele e falou assim: eu não sei fazer outra coisa a não ser glorificar a Deus. Eu não sei se eu vou ser apedrejado, eu não sei se vão me prender de novo, eu não sei se vão tentar me matar, eu não sei se vão tentar me enforcar, eu não sei, mas eu só sei pregar. E eu vou pregar, porque esse é o propósito de Deus na minha vida. E você como ser humano, e nós como igreja, precisamos ter essa identidade urgente, porque a igreja parece que está perdendo a identidade do seu propósito. Porque nós como igreja não estamos influenciando as pessoas. Não há um crescimento massivo, não há um crescimento do cristianismo, não há um balde jorrado de conversões, não há. E aí a gente é tão safado que a gente põe a culpa na pandemia. É porque teve a pandemia. Eu vi muita coisa crescer no meio da pandemia. Infelizmente, existiram muitos problemas, negócios fechando, gente falindo. Eu sei que teve. E que Deus tenha misericórdia e dê força para as pessoas que estão passando esse momento. Mas tiveram pessoas também que abriram suas empresas nessa hora. Tiveram pessoas que começaram novos negócios. Tiveram pessoas que melhoraram seu relacionamento familiar, porque ficaram mais em casa. Teve gente que separou? Teve. Não é problema nosso. Eu quero saber o que glorifica a Deus. Teve muita coisa que glorificou a Deus. Mas a gente é influenciado, a gente está sempre pensando na derrota, sempre pensando no negativo. A gente olha para a pandemia, e que é uma coisa séria, e é uma coisa muito grave, mas a gente está induzido a ser sempre negativo quando se fala disso. E a pandemia por si só ela é negativa, mas as ações de Deus no meio da pandemia são para glorificar-se a si mesmo. E a igreja não pode se silenciar, nós não podemos se aquietar e parar de influenciar as pessoas para que Deus seja glorificado. A gente precisa pregar, a gente precisa falar, a gente precisa entrar no meio das praças, porque o apóstolo Paulo, ele não ficou escondido, vendo o que estava acontecendo, ele foi no meio do rolo. Ele falou: o que vocês estão falando? A gente está falando sobre bolsa de valores. Opa, eu gosto de trocar essa ideia. Troca a ideia sobre a bolsa e bota Deus no meio. Eu faço isso todo dia. E isso não me faz melhor que você em nada. Tá bom? Tem nada que eu possa fazer que me torne melhor que ninguém. Nada que você vai fazer vai se tornar melhor que a mim. E aqui ninguém é melhor que ninguém, nunca vai ser. Mas nós podemos ser diferentes. Fazer a diferença, nós podemos sempre tentar fazer a diferença. Que você tente fazer a diferença onde você estiver. Amém? Aí, sabe o que eu estou fazendo? Eu já fui proprietário de 2 lan houses lá em Garça, né? Então, eu tinha 60 computadores. Imagina o tanto de gente que não passava o dia inteiro na minha vida. E eu ficava ali 18 horas por dia. E ficava. Eu conheci muita gente. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci gente online, gente ali no dia e tal, e eu nunca deixei de pregar. Eu fazia muitas rodinhas na praça em frente, ficava ali em frente à prefeitura ali de Garça, eu juntava ali na praça, eu conversava, falava. E até hoje, um monte de gente que eu conheci online, um monte de gente, que eu sou amigo de muita gente até hoje, quando eles começam a falar qualquer assunto, eu entro no meio. E eles falam: vixe, lá vem o velho, o Zé Loucura da barba branca, que agora eu estou assim, né? Estou estilo Papai Noel do fim dos tempos. E quando os caras começam a falar, qualquer coisa eu entro no meio. Então eles estão falando lá, porque você viu o jogo novo que saiu, você viu não sei o que, eu falo: mas deixa eu falar, o que vocês têm feito? Vocês estão estudando, vocês estão procurando fazer um curso? Cara, aí só vê, saiu do grupo, sai do grupo, ou então não fala mais nada, porque eu não deixo a outra influência chegar na frente da boa influência. Eu não deixo. Eu falo: não, se for para conversar comigo, vai aprender alguma coisa. O que eu não vou deixar é ninguém me influenciar. Se for para influenciar, eu vou influenciar para o bem.
Isso é o que o apóstolo Paulo fez. Chegou e falou, ó, vocês estão pensando errado. Só que eu conheço que eu devo influenciar vocês, eu sei que eu posso, porque eu tenho identidade de Cristo, e eu sei, porque eu conheço Deus que vocês não conhecem. Como é que nós vamos anunciar um Deus se não conhecemos? Você e eu precisamos aprender a ler a palavra. Eu vi um estudo recente agora, não lembro o nome da faculdade, que era, sei lá que treco que era em inglês lá, era a faculdade Hedge Flowers Tonight, era essa. Aí fez lá um estudo sobre as pessoas, estudo mesmo, tá? Científico, não é balela de crente não, porque tem uns caras que inventam uns dados também, que eu sei que é verdade, que o pessoal é meio bobão. Mas era um estudo científico feito lá com um certo número de pessoas, acho que 16 mil pessoas, um estudo científico, neurocientífico, que era para medir ali as ondas cerebrais, os estímulos e tudo mais, e eles fizeram esse estudo baseado na leitura bíblica. Então, quem não lia a Bíblia, tinha um percentual lá de ondas cerebrais se mexendo e etc, não sei o quê, tinha influência no sono assim assado, no humor, na produção de enzima, de serotonina, blá blá blá. Quem lia a Bíblia só uma vez, tinha um aumento considerável já. E quem estava lendo a Bíblia 4 vezes por semana, teve um aumento de 66% na produção das boas enzimas que causam a sensação do bem-estar. Uma pesquisa neurocientífica, falando sobre leitura bíblica. Aí a pergunta é, eu estou lendo quanto? Nenhuma, uma vez ou 4 vezes por semana? A maioria de nós ainda vai dar um migué, não, uma vez pelo menos, louco, pelo menos uma vez. Eu abro ali no Salmo 23, ali, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu deixo aberto ali pelo menos, entendeu? Se passar algum vulto, ele já lê ali e sabe que o Senhor está aqui comigo. Ou eu deixo no Salmo 91 lá, para não vir nenhum demônio sobre a minha vida, afinal de contas a Bíblia está aberta. A gente fica vivendo esse viés criado, a gente fica vivendo essa influência tola. Então, para que você entenda qual é o propósito de Deus falar com você aqui hoje à noite. Entenda o poder do que eu vou falar para você agora. Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Quando Deus disse, haja terra, houve terra. Quando o poder da sua palavra disse, haja firmamento, haja água. Quando Deus, com o poder da sua palavra, criou tudo o que existe até hoje, e a Bíblia diz que as estrelas do céu, todo o firmamento é o que manifesta a glória de Deus. Tudo isso foi feito para manifestar a glória de Deus. O poder dessa palavra é o mesmo poder que Deus disse, façamos o homem. Com esse mesmo poder, com essa mesma palavra, com esse mesmo poder, Deus gerou você para que você estivesse firme eternamente a fim de glorificar a Ele. Quando você entende isso, olha, Deus me criou com um poder, com a sua palavra poderosa, que criou todas as coisas. Esse é o propósito. Assim como as estrelas, as montanhas, a natureza, tudo glorifica a Deus. Deus deu esse propósito para mim. Você não vai se calar mais. Quando você entender que Deus criou você para que a glória dele se reflita em você, você vai começar a se mover. Porque quem não tem identidade com Deus está parado. Quem não está na autenticidade de Cristo está sem fazer nada. E aí o problema não é acusar você de nada. O problema aqui não é te acusar, nem me acusar. A beleza aqui é trazer a nós o entendimento daquilo que devemos fazer para que Cristo seja glorificado. Porque isso sim é bênção na minha e na sua vida. O estudo da leitura bíblica mostra que acho que 80% das pessoas que fumavam e bebiam pararam de beber e de fumar, lendo Bíblia. Sabe o que isso é para o mundo? Tagarela. Que coisa furada. Nem o cristão que está com dificuldade, se você falar para ele assim, cara, começa a ler a Bíblia, Deus vai te curar com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Leia a Bíblia que você vai ser curado. Ah, não, mano, tá. Dá não, cara. Estou assistindo uma série agora, Gênesis. Aí eu estou vendo tudo por lá.
Está vendo como tudo vai influenciando a gente para ficar preguiçoso e não orar, ficar preguiçoso não precisa ler a Bíblia, fica preguiçoso e não pode fazer nada. Quando a gente chega para um irmão, amigo nosso, e fala assim: Tiagão, você está pecando, irmão, isso que você está fazendo não está bom não, Tiagão. Você está em pecado, irmão, estou falando aqui, isso aí que você está fazendo é um pecado, você não pode fazer isso não. Ele vira e fala para mim assim: não me julga. E continua vivendo a vida dele, porque até isso parece que o cristianismo está se doutrinando errado. A gente não pode mais repreender o irmão porque ele usa o evangelho para viver a vida do jeito que ele quiser. Então não, você está me julgando. Não estou te julgando, eu estou te exortando, eu estou dizendo que você está fazendo errado, eu estou aqui para te ajudar. Não me julgue. E aí a pessoa não muda. Está muito difícil de influenciar as pessoas com a palavra, porque as pessoas querem novidade. A internet está cheia de novidade, a televisão está cheia de novidade, mas está faltando verdade. E o que é a verdade? É Cristo. Aí eu fiquei me perguntando: nossa, se eu não estou influenciando as pessoas com verdade, está faltando alguma coisa em mim, é porque a verdade de Deus, está faltando verdade de Deus em mim, está faltando palavra, está faltando oração, está faltando uma vida, uma conduta, tem alguma coisa errada. E o apóstolo Paulo, depois que ele prega, e ele fala sobre a grandeza de Deus, porque ele exalta Deus em tudo, Deus que criou tudo. Por causa de um, ele fez todos. Deus que deu a redenção, Deus que é o Deus da criação. Ele prega, e nem todos os homens quiseram ouvir. A Bíblia fala que, no versículo 34 diz assim: todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Alguns varões chegaram, algumas pessoas acreditaram. O ponto que eu vejo aqui é o seguinte: você precisa e deve influenciar as pessoas. Você precisa ter autoridade por causa da identidade de Cristo para falar sobre um Deus desconhecido. A verdade tem que estar em você. E não coloque fracasso sobre a sua pregação. Porque às vezes a gente se acovarda de falar, achando que é porque eles não vão ouvir. O apóstolo Paulo pregou, alguns creram. Não é porque você prega, não é porque você fala, e que ninguém fez o que você falou, que a gente não deve pregar. Não é papel nosso, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, é do Espírito Santo de Deus. A obrigação nossa é pregar a palavra, é agir com essa conduta, é viver essa palavra. Então, se você entender que Deus chamou você para ser luz, sal da terra, influencia, faz a diferença. Aonde está escuro, você é a luz. Aonde não tem gosto de nada, você é o sabor daquele lugar. Aonde está cheirando mal, cheirando pecado, vocês são o bom perfume de Cristo. Aonde tem mentira, leve a verdade. Quando você entender que você precisa pregar o tempo todo, que é um tempo onde a igreja precisa se manifestar. As pessoas estão esperando eu e você manifestarmos o poder de Deus, manifestarmos a glória de Deus. As pessoas estão esperando eu e você pararmos e sairmos dessa inércia, dessa dengue espiritual, para entrar no mover do Espírito Santo de Deus. Tem gente que eu falava isso para o irmão lá, eu falava: nossa, irmão, depois... tinha um amigo meu lá, não vou falar o nome dele, o Rogério, ele se batizou e depois ele ficou pior, né? Aí eu falava: mano, você está com dengue espiritual, porque você entrou na água e parou. Você morreu, você está aí. Você está com dengue espiritual, irmão, a gente tem que fazer alguma coisa aí, para te libertar. Antes que venha um satanás hemorrágico e você morra espiritualmente de uma vez. Nós precisamos se mover. Olha a estrutura do apóstolo Paulo, sozinho, no meio de toda a filosofia atual, ele fala: eu vou fazer a diferença. Digam o que dizer, fale o que falar, ameace o que ameaçar, eu vou fazer a diferença onde eu estiver. Eu vou ser a igreja viva. O propósito de Deus, de se cumprir na minha vida, vai atuar, de mostrar a sua glória. Eu vou ser a manifestação da glória de Deus onde eu estiver. Eu não vou me calar, eu vou me pronunciar. Não é para você ficar tonto, batendo boca no Facebook, porque isso é coisa de gente idiota, amém? Mas é para você, influencia, chama de ladinho, marca um guerre ali com o João e fala: João, precisa falar com você, cara.
Você observou que ele está falando muita bobeira? Deixa eu falar uma coisa para você. Vai lá, acaba com a raça dele, santamente falando. Fala, vem cá, irmão, eu vou enfiar um Jesus aqui, que você vai ver que essa sua teoria aí não está valendo de nada, não. Aqui, ó, chicote santo em você. Unge com óleo, assim, um pedaço de chinelo, entendeu? Escreve um versículo bíblico e dá nele. Fala, ó, apanhou com a palavra. Mas nós precisamos fazer isso. E, já para encerrar, para você ficar feliz, porque quando fala que vai acabar o culto, dá um alívio, né? Às vezes quando eu estou aí eu penso a mesma coisa, vou encerrar, oh, aleluia, ainda bem que calou a boca. Eu penso isso quando o Ronaldo está pregando, é só para falar, viu? Não é do pastor René, não é do Ronaldo mesmo, Ronaldo. Que inclusive semana que vem, o digníssimo Ronaldo que vai estar pregando aqui, então quem quiser vir fazer aquela pressão, entendeu? Ficar olhando para ele para ver se ele vai pregar certo, convidar os amigos, filmar e pôr na internet enquanto ele prega, para ele ficar bem light, assim, bem tranquilo. Eu estava conversando com um amigo aqui, para a gente encerrar, e ele falou assim para mim, cara, aliás, com um amigo não, com uma amiga, falou assim, eu me tornei aquilo que eu mais detestava. Falei, o que? Ela, viciada em Big Brother. Eu falei, cara, não é possível, mas você é mais crente do que nós tudo junto. Tem 516 anos que eu conheço ela, mas não teve jeito. Mas por que não teve jeito? Agora não consigo mais parar. Aí eu falei, beleza. Aí eu vi o poder da influência. Porque quando a gente não está orando, quando a gente não está vivendo o propósito, que é a nossa identidade, o nosso propósito com Deus é glorificar a Ele. Quando a gente deixa o propósito de lado, você tal Deus dará. Assim. Porque se você não tem uma vida com propósito, cujo qual o melhor propósito é glorificar a Deus, o que é que você está fazendo? Qualquer outra coisa que não seja glorificando a Deus. Pensa comigo. Se você não estiver, quer comais, quer bebais, quer se vestir, quer mexer no Instagram, quer assistir a Netflix, quer viajar, quer comer de novo, que o crente come bastante, come de novo pela terceira vez. Qualquer coisa que você não estiver fazendo, se Deus não estiver sendo glorificado, o que é que está acontecendo então? Se esse propósito não estiver trazendo exaltação de Cristo, se você não for levado por Deus para influenciar as pessoas com a verdade, o que é que vai acontecer? Você vai ser influenciado com a mentira. O profeta Oséias já dizia, o meu povo está sendo destruído, o meu povo peca, há destruição no meio do povo. Por quê? Quem sabe dizer? Porque eles não conhecem a minha palavra. Eles não conhecem a minha palavra, então está tendo destruição sobre a vida deles. Eles estão longe do meu conceito, está ruim. Se eu não me engano, o profeta Jeremias que fala ao povo, que fala assim, vocês deixaram de beber no meu manancial para cavar cisternas e beber disso aí. Vocês estão deixando de lado o meu manancial, tudo de bom, estão vivendo o próprio caminho, cara, tem alguma coisa errada. Se você não estiver glorificando a Deus, tem alguma coisa errada comigo e com você. Se as pessoas não estiverem perto de nós e falando assim, nossa, eu queria a alegria que você tem alguma coisa errada comigo. Se as pessoas não estiverem perto de mim e falar assim, nossa, mano, que crente chato que você é, tem alguma coisa errada comigo. Porque é impossível, eu já falei isso várias vezes, vou continuar repetindo, é impossível que você se convertendo ao Deus que antes era desconhecido e se tornou revelado a você, é impossível que você se convertendo a esse Deus, você ainda esteja vivendo a mesma maneira pela qual você ainda não tinha conhecimento. E aí que entra uma coisa linda, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Há poder de Deus sobre a sua vida. Você conhece a palavra que para aqueles que não a conhecem, a pregação da cruz é uma loucura, mas para nós ela é o poder transformador. Você foi escolhido e escolhida por Deus, você que está em casa, para glorificar a Deus. Não perca a oportunidade excelente de ter esta intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Nós só falamos daquilo que conhecemos, só dizemos daquilo que sabemos. Portanto, se eu vou falar de um Deus desconhecido, eu preciso conhecê-lo.
E que Deus leve você a essa intimidade profunda, ao ponto de você influenciar as pessoas com a verdade, ao ponto de você não se curvar àquilo que o mundo tem preparado e tentado influenciar o tempo todo. E que você fale: comigo não, com a minha família não, com os meus filhos não. Amém? Eu acho que, vou fechar aqui, pegar o segundo ponto para você ficar feliz. Fecha a Bíblia aí e já dá o segundo alívio. Eu vejo que tem algumas coisas acontecendo muito rápido. Se há 25 anos atrás alguém me falasse assim, e um dia, são coisas idiotas, mas preste atenção. Alguém falava assim para mim, Jesus está voltando. Há 25 anos atrás. Jesus está voltando. Eu falava: nossa, que da hora. Demorou, Jesus, chega aí. É nós no churrasco eterno, vamos embora. Eu achava bonito, eu gostava. O tempo foi passando. Depois de 10 anos, Jesus não tinha voltado ainda. A minha expectativa não acabou. Eu continuo tendo paixão pela volta de Cristo. Eu vivo sabendo que Cristo está voltando, graças a Deus. Que você também viva assim, amém? Nós, como igreja, vivemos. Passou agora 5 anos, Jesus não voltou ainda. Eu já testemunhei isso aqui, eu vi um monte de amigo meu, pastores amigos meus, evangelistas amigos meus, que hoje não são mais crentes, não creem mais. Eles zombam da vinda de Cristo. Aqui, cara, isso era a conversa que falava para a gente lá, para a gente ficar com medo e não fazer as coisas. Tudo que alguns amigos meus não faziam, hoje eles estão fazendo, mundanamente falando, porque eles falaram: a gente se libertou da opressão da igreja. Eu sei que antigamente tinha uns pastores mais linha dura do que a gente hoje. A gente é mais frouxinho hoje, viu? Antigamente tinha uns caras mais linha dura. A gente se libertou. Então, muita coisa veloz. Presta atenção. Se eu falasse há 25 anos atrás que você ia pagar todas as suas contas no celular, você ia achar isso uma loucura. Você ia achar legal. Quem sabe um dia, mas você não ia acreditar. Não vou nem muito longe. Se há 2 anos atrás eu falasse para você sobre o Pix, você ia falar: não, Pix, o que é isso aí que você... Pix nice? Porque tem gente que acha que o Pix é a invenção do Satanás agora também, né? Porque agora tudo que aparece de tecnologia é o anticristo, é o final dos tempos. Tem uma partezinha, mas presta atenção, a coisa está muito veloz. Hoje, se eu falar para você que Cristo está voltando, é muito mais fácil você acreditar hoje do que há 25 anos atrás. As evidências estão muito mais claras do que há 25 anos atrás. Se eu falar para você que o mundo está um caos lá fora que você nem imagina, vai estudar que você vai se assustar, porque eu não vou trazer essa boa nova aqui ainda. Se você vê tudo o que está acontecendo, apocalipticamente falando, e como as coisas estão acontecendo numa velocidade surpreendente, quem sabe mais para frente a gente vai ter oportunidade de falar isso. Estude um pouquinho, pesquise um pouquinho, tire suas dúvidas com homens de Deus, pastor Renê, Ronaldo, pode perguntar para eles ali sobre as coisas ali, a gente vai te falar, pode perguntar para mim, mas estude, você vai ver como é que as coisas estão. E o que eu mais vejo na velocidade, em tudo que tem acontecido de informação, o que eu mais vejo é a igreja se acolhendo e o mundo se agigantando. É a igreja falando menos e tudo pode mais agora. É o aborto que agora pode, a igreja não se manifesta contra. É a maconha que agora pode, a igreja se silencia. Estão fumando mais maconha do que antes e a gente está pregando menos. Estão fazendo mais aborto e a gente está pregando menos. Estão fazendo mais aquilo e a gente está fazendo menos disso. Cada vez mais parece que a gente está menos. Eu vi uma declaração acho que é do Paul Washer, ele falou, acho que morreu 1 milhão de pessoas, vou resumir aqui, tá? Morreu 1 milhão de pessoas de Covid. E em um ano morreu 1 milhão e pouco pessoas de Covid. E no mesmo ano teve 55 milhões de aborto. O primeiro a gente chama de pandemia e o segundo a gente chama de direito. É um pensamento absurdo de olhar e falar, cara, é verdade. A gente luta por muitas coisas, a gente esquece de realmente lutar por coisas que estão ali além do limite. Então, seja uma igreja
que influencia. Seja uma igreja que influencia com a verdade. Seja uma igreja que influencia com a identidade de Cristo. Seja uma igreja que vive o poder de Deus, e você vai ver que sua vida vai se transformar e as vidas das pessoas que estão perto de você vão se transformar também. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos orar. Já passei do horário um pouquinho aqui. Infelizmente, mas felizmente. Quero orar pela sua vida, para que você, em nome de Jesus, receba a influência que vem do céu. A influência que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que você seja influenciado pela palavra dEle. Que você seja influenciado pela sua verdade. E que você, entendendo essa identidade como cristão, você não se acovarde, você não se cale, você enfrente as situações do mundo. Que você abra a sua boca e influencie as pessoas com o Evangelho. Amém? Uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, é uma igreja saudável, uma igreja que cresce cada dia mais com seus membros, é porque está vivendo saúde. Sabe as ovelhinhas que estão bem de saúde e cada vez mais elas geram outras ovelhinhas? Somos nós, eu e você. Nós precisamos gerar mais vidas, precisamos trazer as pessoas, pregar e influenciá-las a serem cheias do Espírito Santo, a não aceitarem a influência do mundo e a sua velocidade para afastar de Deus, para que nós possamos influenciá-las com a sua palavra e Deus ser glorificado. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Feche os seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, porque cremos que o Senhor nos chamou com um princípio, que o Senhor nos chamou com um propósito, que o Senhor nos chamou aqui, Senhor, para manifestar a sua glória. Que o Teu Espírito Santo esteja influenciando as nossas vidas com a Sua palavra, para que nós possamos ser capacitados a influenciar as vidas, Senhor, que nós vamos encontrar com a palavra do Senhor, com a verdade do Senhor, que a verdade da Sua palavra esteja em nós, para que quando nós estivermos pregando, nós estejamos pregando a verdade do Senhor sobre as nossas vidas, que nós possamos influenciar gerações inteiras, que nós possamos influenciar no trabalho, na escola, na rua, onde estivermos, nos grupos, nas famílias, onde estivermos, cada um de nós, Pai, sejamos influenciadores desta geração através da Sua palavra. Que o Senhor, Pai, mova a nossa boca, que o Senhor nos leve ao entendimento poderoso que o Senhor nos criou para glorificar-se a si mesmo através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te leve, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha, que você tenha uma semana poderosa, que você chegue aqui domingo que vem. Eu quero ver você aqui domingo que vem esfregando na minha cara. Está vendo esse aqui? Eu que trouxe. Está vendo essa aqui? Eu que trouxe. Tragam as vidas. Insista, persista, influencia, liga, manda mensagem, vai atrás, passa lá de carro e pega, dá carona, leva, busca, traz, não tem problema. Vai buscar lá do outro lado, lá perto de Lácio, traz aqui, depois leva para comer, lancha ainda por cima e depois leva embora de novo. Não tem problema, paga o preço que tiver que pagar para que Cristo seja glorificado, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que façamos, sejamos uma igreja que glorifica Deus. Que você tenha uma semana diferenciada, em nome de Jesus, amém? Quero ver você com a semana diferente, falando, rapaz, eu ganhei mais dinheiro, eu preguei mais, eu aumentei meus negócios, eu quebrei a cara e me levantei de novo, não interessa. Nossa, eu tive uma frustração absurda, enorme, olha que bênção, e já venci ela também. Não tem problema, que você tenha uma semana agitada, saia dessa inércia, dessa dengue espiritual, que você em nome de Jesus influencie as vidas. Você tem poder de Deus sobre a sua vida para isso, amém? Que você seja assim, em nome de Jesus. Mais uma vez, feche seus olhos, Senhor, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua paz, o Teu amor esteja sobre a Tua igreja, que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor nos guarde na Tua paz durante toda esta semana, e que o Senhor, em nome de Jesus, nos leve, Senhor, a sermos cartas vivas do Senhor. Aonde estivermos, Senhor, o testemunho do Senhor será narrado, aonde estivermos, o testemunho do Senhor será contado, e que nós sejamos uma igreja viva com a Tua graça e com o Teu amor. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de testemunhos maravilhosos para contarmos uns aos outros, e o Senhor ser glorificado através da vida de cada um que está aqui dentro, em nome do Senhor Jesus Cristo, daqueles que estão em casa também, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
Dê um cumprimento aí no seu irmão, não sei se pode abraçar, só quem está pertinho, né? O esposo e a esposa pode abraçar. O resto, Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está em casa, até da semana que vem. Beijo no coração.